Meus queridos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que excede todo entendimento, esteja com você. Graças a Deus por mais um dia estarmos aqui para as nossas aulas preliminares, nossas aulas antes da nossa escola bíblica dominical no domingo próximo. Hoje, a nossa escola, nossa EBD, estamos aqui com a nossa aula preliminar. Sabemos que há grande necessidade os irmãos também estudarem aí a lição. E o que nós fazemos aqui é só um subsídio para que possamos desenvolver toda a lição de uma maneira até diferenciada. Às vezes os irmãos leem de uma maneira, de repente veio aqui ministrando de outra maneira e de repente junta tudo e o nome do Senhor é glorificado. Glória a Deus por isso. Desde já eu peço a você que está assistindo esse vídeo aí agora, dá um legal lá, ó, clica no legal, inscreve no canal para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, para que possamos propagar a palavra do Senhor. E sabemos que todos precisam ouvir a palavra de Jesus. E eu também peço encarecidamente, orem por nós, orem por mim, orem por minha família, para que possamos continuar com esta obra para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém. E hoje nós iremos passar a nossa lição de número 2, 10 de outubro de 2021, que tem como título Saulo de Tarso, o perseguidor, onde iremos estudar no dia de hoje. Nosso textuário diz assim: e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, Atos capítulo 9, versículo de número 1. Isso aqui foi que ele pedindo autorização para perseguir e colocar os cristãos em prisões, muitas vezes até ser mortos, torturados. Verdade prática. A igreja é uma instituição divina que perdurará na terra até o arrebatamento, pois, do contrário, já teria acabado ao longo da história, diante das perseguições. O apóstolo Paulo foi uma das perseguições que aconteceu ali no princípio, e de lá até os nossos dias inúmeras houveram, e a igreja continua de pé, porque essa instituição é de Cristo. E só realmente vai se findar quando Cristo vier buscar a sua igreja. E nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, dos versículos 1 ao 3. Depois pula para o 22, o 4 e 5. Logo após o 26, capítulo 26, dos versículos 9 a 11. É interessante que você possa fazer essa leitura. Mas já vamos dar aquele giro tradicional aqui. Hoje nós vamos fazer bem uma síntese desta lição do apóstolo, ou de Saulo de Tarso, né, o perseguidor. Glória a Deus. O nosso primeiro tópico diz assim: Saulo de Tarso, o perseguidor implacável. O primeiro subtópico assim diz: Saulo se descreve como blasfemo, perseguidor e opressor. Está escrito aonde? Em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo de número 13. O subtópico
subtópico 2, eu vou falar logo 1, o 2, o 3 e nós vamos passar aqui o tópico inteiro. O subtópico 2 fala assim: as ameaças de Saulo de Tarso. O subtópico 3, por que Saulo perseguia os cristãos. Estes 3 subtópicos faz parte do primeiro tópico, que é Saulo de Tarso, o perseguidor implacável. Ok? Então vamos lá. Por quê? Aí eu coloquei essas 3 figuras aqui, esta e esta, que nós vamos discorrer um pouquinho sobre esses assuntos aqui presentes. Nessa primeira figura aqui, eu coloquei o porquê Saulo perseguidor. Por que Saulo perseguia a Igreja de Cristo? Quem era ou quem fazia parte da Igreja de Cristo para que Saulo perseguisse? E esta pergunta aqui, o porquê que Saulo perseguia os cristãos? Por que Saulo perseguia a Igreja do Senhor? O primeiro ponto que nós vamos ver aqui nesta lição, de acordo com a lição, o primeiro ponto é porque ele era zeloso pela obra de Deus, ou ele era zeloso pela Torá, ou pela lei de Deus, pelas leis de Moisés. Ele era extremamente zeloso. E para ele fazer a vontade de Deus, não tinha limite. Para ele estar fazendo a obra de Deus, ele poderia matar, torturar, perseguir, lançar na prisão, porque para ele todo esse esforço valia a pena, porque ele estava servindo a Deus. E segundo ele, Saulo, o perseguidor, Deus se agradava das atitudes dele, porque ele estava defendendo a obra de Deus, entre aspas. Para Saulo fazer a vontade de Deus, ele ultrapassava barreiras, ultrapassava a lógica, ultrapassava o direito dos outros, ultrapassava os seus limites. Para Saulo, não importava como, mas ele queria sempre se demonstrar zeloso pela obra. De muitas vezes, nós temos que parar e pensar qual é o meu zelo pela obra. Às vezes tem gente que quer ser zeloso pela obra, mas fazendo de uma maneira errada. Então temos que tomar muito cuidado para não entrarmos neste caminho de Saulo. Tem muita gente hoje que quer fazer a obra, mas não de conformidade como a Bíblia ensina. Então, eu preciso fazer a obra? Sim. Eu preciso ser zeloso? Sim. Mas eu tenho que tomar cuidado para que este zelo não seja extremo, para que esse zelo não seja completamente equivocado. Mas já aconteceu isso na Bíblia Sagrada diversas vezes. Alguém foi tentar segurar a arca, foi tentar segurar a arca do Senhor, não se deu bem. Saul, pensando que Deus iria se agradar com as ofertas e os sacrifícios, Deus não se agradou. Deus falou, não, eu prefiro que você me obedeça
do que os sacrifícios que vocês estão me oferecendo. Então, temos que parar um pouquinho e ver qual é o meu zelo por Deus. Será que eu estou zelando por Deus e pela obra? Ou eu estou destruindo? Ou eu estou ajudando a desfazer? Ou eu estou indo na contramão da vontade de Deus? E Saulo, no caso, ele era muito zeloso, ele servindo ali os fariseus, que ele era também um fariseu, ele buscando o entendimento da lei, mas ele totalmente equivocado, o seu zelo era extremamente equivocado. Ele pensando em estar fazendo a coisa certa, mas estava fazendo a coisa errada. Por que ele fazia isso? Primeiro, porque ele queria ser zeloso pela obra. Ele matava porque ele queria ser zeloso pela obra. Ele perseguia porque ele queria ser zeloso pela obra. Ah, então quer dizer que ele está certo? Não. Ele está errado. A sua vontade de zelo pela obra não sobrepõe a vontade que Deus quer que venhamos ter na obra e pela obra. Porque a vontade de Deus não era que Saulo matasse ninguém, nem que perseguisse ninguém, mas o seu extremo zelo cego, juntamente com a lei, juntamente com o grupo de sacerdotes e fariseus equivocados que prenderam e ajudaram a matar o Senhor Jesus, que não conseguiram reconhecer em Cristo, através das Escrituras, que ele era o Filho de Deus. Este Paulo, por que ele fazia isso? Porque Paulo era extremamente zeloso, mas um zelo muito equivocado. Outro ponto, por que Saulo, o perseguidor, além de ele ser zeloso, porque ele não conhecia Jesus como um Messias, porque ele perseguia aqui os cristãos ou a igreja de Cristo, porque para ele Jesus era um blasfemo. Para ele Jesus não condizia com o Messias. Para ele o que ele conhecia do Senhor era como se o Senhor Jesus Cristo fosse um impostor, fosse alguém que se dissesse ser o Messias, mas não era. Foi alguém que dizia ser o Filho de Deus, mas não era. Porque segundo Saulo era impossível Jesus ser o Messias, haja vista de que ele veio e morreu, e ainda quando morreu pendurado numa cruz. Como Saulo, ele era especialista na lei farisaica, como ele era especialista na Torá, como ele era especialista ali na lei de Moisés, ele percebeu que está escrito que aquele que era pendurado no madeiro, este era maldito. E ele não conseguia entender, não conseguia chegar assim na sua mente, não podia conceber que Jesus, sendo o Messias, iria morrer aonde? Em uma cruz. Não, quando ele olhava, não é possível o Messias morrer em uma cruz. Porque o Messias não pode se transformar em um maldito. Porque está escrito que maldito é aquele que é pendurado em uma cruz. Ele não entendia isso. Como ele queria defender a sua lei, a sua razão, como ele queria defender o seu modo de interpretação, ele então perseguia Jesus Cristo, ele perseguia os discípulos de Jesus, ele perseguia, segundo ele, esta seita, que eram os ensinamentos de Cristo, porque Cristo se igualava a Deus e se igualava ao Messias, mas na verdade para Saulo, Cristo era um blasfemo.
Por isso que ele se transformou em um perseguidor, porque ele, como um homem extremamente zeloso pela obra de Deus, pela lei de Deus, quando ele viu de repente chegar um homem chamado Jesus Cristo, se dizendo ser o Filho de Deus, se dizendo ser o Messias, se dizendo ser o prometido de Deus para libertar o povo, ele não entendia isso. E porque ele não entendia, ele se tornou perseguidor. Aleluia, o perseguidor por isso. Então perguntamos, mas por que Saulo o perseguidor? Porque ele era extremamente zeloso pela lei, zeloso pela obra de Deus, pela lei de Moisés. Ele era zeloso, mas ele queria defender esta lei, dizendo que Jesus, ele não representava Deus. E outro ponto, mas por que Saulo perseguidor? Porque Saulo não tinha argumento, aqui ó, sem argumento. O que Saulo, na verdade, deveria fazer era argumento. Ele deveria achar argumento na Bíblia Sagrada. Ele deveria ver o que estava escrito na palavra do Senhor. Se de repente tinha condição de o Messias vir montado em um jumento, se essa promessa de Jesus Cristo que ele deveria parar e raciocinar, será que de fato ele era o Messias? Será que de fato ele é o Filho de Deus? Ele deveria analisar as Escrituras, pois é nela que tem a vida eterna. Mesmo ele conhecendo toda a lei, mesmo ele conhecendo ali a lei de Deus, a lei de Moisés, mas ele é preciso abrir os olhos espirituais, que seus olhos estavam fechados. Ele não tinha argumento, o que ele deveria ter era ter argumento para chamar os discípulos e conversar, chamar os discípulos de Jesus e confrontá-lo com palavras. Ele poderia trazer a lei, já que ele era bastante conhecedor, e perguntar, mas me diga, por que o seu Jesus, que é chamado Messias, morreria numa cruz? Por que o seu Messias, chamado Jesus, ele morreu? E o Messias, ele não veio para libertar-nos, para nos libertar do domínio de Roma? Por que o Messias não veio em um cavalo branco? Por que o Messias não se mostrou ser o grande, forte, o poderoso? Então ele deveria ter argumento para discutir com os discípulos de Jesus. Não, como ele não tinha argumento, ele fazia o quê? Matavam os discípulos de Jesus. Ele sem argumento, ele fazia o quê? Perseguia os discípulos de Jesus. Então, o que nós temos que ter argumento para defender ideias, defender a Bíblia Sagrada através de argumentos? Ninguém é obrigado a crer ou a descrer. Ninguém é obrigado a aceitar ou não aceitar, ninguém é obrigado. Isso é através de argumento, isso é através da palavra de Deus. O que nós devemos pregar é a palavra de Deus. Ainda que fulano não acredite, que ciclano não acredite, não me importa. Quem convence o homem é o Espírito Santo. Aqueles que não querem receber a Cristo, que não receba, porque Cristo, ele veio para todos, mas nem todos o receberam. E não me cabe perseguir, matar, maltratar, lançar nas prisões as pessoas que não querem receber a Cristo. Paulo, ele não concordava com aquelas pessoas que pregavam algo que ele não entendia. E por isso ele achou motivo de se tornar um perseguidor. Ele tinha que saber ouvir. Ele achou aquilo ali, o Evangelho de Cristo, uma ameaça. E por que ele achou uma ameaça? Ele deveria discutir a palavra de Deus, não ficar sem argumento, não ficar agindo de maneira truculenta para matar,
para perseguir as pessoas que pensavam diferente dele e que demonstrava algo que ele não conseguia enxergar. Por isso que ele se transformou em Saulo, o perseguidor. Saulo, o perseguidor, pelo zelo extremo, não conhecer o Messias e conhecê-lo como blasfemo, e não ter argumento para contradizer em palavras, mas usava da sua autoridade, da carta branca que ele recebia dos sacerdotes para prender e torturar os cristãos. Saulo, o perseguidor. Vamos para aqui agora, o segundo ponto, o segundo tópico. A perseguição contra a igreja de Cristo. O primeiro subtópico diz assim: contra os seguidores de Jesus. Segundo subtópico, Saulo de Tarso e Estevão. Terceiro subtópico, uma intolerância religiosa e política contra a igreja atual. Vamos passar para o lado de cá. Ok. A perseguição contra a igreja de Cristo. Quem Paulo perseguia? Porque já descobrimos o porquê que Paulo perseguia a igreja de Cristo. Agora vamos cá. Quem é que Paulo perseguia? O porquê sabemos. Agora, quem ele perseguia? Saulo, o perseguidor. Quando eu falar Paulo, é Saulo. Saulo, o perseguidor. Quem que ele perseguia? Ele perseguia a igreja. Por que ele perseguia a igreja? Porque a igreja representava Cristo. E Cristo nos ensinou que Cristo aqui ele é sempre o cabeça. A igreja instituída por Cristo, aqui ó, é o corpo. Então, a igreja de Cristo é o corpo. Nós somos o corpo de Cristo. E ele é o cabeça. Então, logo aqui entendemos que o corpo faz o que a cabeça manda. O corpo faz o que a cabeça determina. Então, um corpo sem cabeça não tem igreja. Se um corpo anda com suas pernas sem cabeça, anda tonta, sem saber para onde vai. Caminha em lugares errados e pode cair em covas e buracos. Se não tem Cristo como o cabeça, o guia, a luz que ilumina o caminho. Cristo é a cabeça da igreja. Então, quem é que Paulo perseguia? Saulo perseguia. Ele perseguia a igreja de Cristo. Porque a igreja representa Cristo. Nós, a igreja de Cristo, ela é composta pelos seguidores, que são os cristãos. E cristão no grego, sabemos que significa um pedaço de Cristo. Então, todos nós, a igreja, os discípulos, Estevão, eu e você, somos um pedaço de Cristo. Somos embaixadores de Cristo aqui na terra. Representantes de Cristo aqui na terra. Paulo, quem era que ele perseguia? Ele perseguia a igreja de Cristo. Porque Cristo ele não poderia ver. Mas aqueles que representavam a Cristo, ele via, então ele perseguia. Quando ele viu Estevão, no seu argumento, ele não tinha. Ele poderia ser o conhecedor da lei natural. Mas Estevão, um discípulo de Cristo, que fazia parte da igreja de Cristo, conhecia também a lei como ele conhecia. Mas Estevão tinha algo diferente que Saulo não tinha. Ele tinha algo, a presença do Espírito Santo. Estevão tinha a visão espiritual aberta. Ele conseguia enxergar Cristo como o Messias, não como um blasfemo, como Saulo enxergava. E por ele enxergar diferente, e por ele poder participar da salvação em Cristo, ele era perseguido por Saulo, porque Saulo não tinha argumento o suficiente para desfazer com as palavras de Estevão.
com as palavras de sabedoria que o Espírito Santo concedia a ele. Ele pregava a palavra do Senhor, ele pregava a Cristo como Filho de Deus, como aquele que haveria de vir para morrer, para perdoar os pecados da humanidade, mas Saulo não enxergava isso. Então, dois homens conhecedores da lei, sim, entretanto, dois homens em situações opostas e diferentes. Enquanto Estevão se abriu e foi sensível à voz de Cristo, conseguiu reconhecer Cristo como o Filho de Deus, não como um blasfemo. Enquanto Saulo, conhecedor também da lei, mas ele, os seus olhos espirituais fechados, e não conseguiu conceber ou entender que Cristo não era o blasfemo, mas que Cristo era o Messias. Ele não entendeu isso. E logo, quando ele não entende isso, ele não tem argumento para contrapor Estevão. Quando ele fica sem argumento para contrapor Estevão, ele faz o quê? Prefere ser perseguidor. E os discípulos também de Cristo somos nós, aqui, eu e você, que de muitas vezes também somos perseguidos por representar Cristo, por dizer o que Cristo dizia, por pensar como Cristo pensava, por falar como Cristo falava, e somos perseguidos. Isso é natural? Sim, porque assim como existiu Saulo, hoje existe muitos outros semelhantes. A igreja de Cristo. Mas ele não sabia que ele perseguindo a igreja, ele não sabia que ele perseguindo Estevão, ele não sabia que ele perseguindo os discípulos, ele não sabia que estava perseguindo o próprio Cristo. Até que ele viu depois na sua conversão, que nós iremos estudar nas próximas lições, que quando Cristo aparece para ele e fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Você não está perseguindo Estevão, você não está perseguindo João, você não está perseguindo Marcos, você não está perseguindo Mateus, você está perseguindo a mim, porque todos nós juntos fazemos um corpo, porque eu sou a cabeça, eles são a parte do corpo, e todos nós nos formamos. Você não persegue eles, não, vocês perseguem a mim, você, Saulo, persegue a mim. Então, quem Paulo ou Saulo perseguia? A igreja de Cristo, por representar a Cristo. O outro ponto, nós já estamos finalizando aqui o terceiro tópico. Quando um sistema se volta contra a igreja. Aí diz assim o primeiro subtópico: como era a perseguição contra os primeiros discípulos? O segundo: perseguição, tortura e método. O terceiro subtópico: perseguição aos pentecostais. Vamos lá. O terceiro subtópico: quando um sistema se volta contra a igreja de Cristo, como era a perseguição contra os primeiros discípulos? Como era a perseguição? Como Saulo, o perseguidor, ele fazia? Vamos lá. Primeiro, perseguição física. Como acontecia essa perseguição física? Ele torturava as pessoas. Ele mesmo diz, as suas palavras mesmo falam, que ele torturava as pessoas, que ele consentia na morte das pessoas, como ele consentiu na morte de Estevão. Ele lançava nas prisões. E quando ele lançava nas prisões, era homem, era mulher, crianças também. Toda a família toda ali ele perseguia por representar a Cristo. Eram pessoas inocentes, eram pessoas indefesas, que não tinham como se defender da grande arbitrariedade dele, de Saulo, da grande tirania de Saulo. Pessoas indefesas ele torturava, ele lançava em prisão. Ele matava, morte. Então, tinha essa perseguição física. Como que Paulo perseguia? Desse jeito. Saulo, o perseguidor, Saulo perseguia desse jeito. Tinha também a perseguição psicológica. Por que perseguição psicológica? Porque eles faziam com que aquelas pessoas viessem a blasfemar de Cristo.
Ele fazia com que aquelas pessoas viessem a negar a Cristo e não reconhecessem Cristo como Messias, como Filho de Deus. Então aquelas pessoas que ficavam, não, eu não nego, negue, ficavam ali perturbadas no seu sentimento. Morriam, mas não negavam a Cristo. Iam para as prisões, mas não negavam a Cristo. Sofriam torturas, mas não negavam a Cristo. Aqui, ó, essa perseguição psicológica para mexer com a mente da pessoa. E também tinha aquela perseguição religiosa. A perseguição religiosa, é claro, porque não existia ali a liberdade de expressão, a liberdade de expressão religiosa, a liberdade da pessoa escolher. Mesmo Paulo, você sendo zeloso, você não deixou as pessoas seguir a Cristo. Aqueles que queriam seguir a Cristo, aqueles que professavam Cristo como Deus. Por que você não dava liberdade para essa pessoa, usava da sua autoridade, a carta branca que os sacerdotes davam, para que ele viesse nas igrejas em Jerusalém, levar as pessoas para Jerusalém para serem presas? Essa liberdade não existia. Então, graças a Deus que hoje ainda no Brasil ainda existe, mas já estamos vendo indícios de intolerância religiosa. Já temos visto também a falta da liberdade de expressão. E hoje já existe isso aqui no nosso meio. Infelizmente, hoje aqui no Brasil já existe, mas ainda não é bem notória, ainda não é bem divulgada. Hoje ainda podemos falar, hoje ainda podemos dizer e expressar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mas existem países vizinhos, existem países nossos, que os nossos irmãos, os discípulos de Cristo, a igreja de Cristo não pode dizer que Cristo é o Senhor, que Cristo é o Messias, porque existem aqueles supostos zelosos, aquele Saulo perseguidor, que fazem com que essas pessoas sejam perseguidas, torturadas, lançadas em prisão e morte. Hoje existem países que não se pode falar de Cristo. Existem lugares que você não pode dizer que Cristo é Deus, que Cristo é o Messias. E hoje nossos irmãos, nossos discípulos, assim como Estevão se transformou em um mártir, por falar que Jesus Cristo é Deus, mataram Estevão, apedrejaram Estevão. Hoje existe também irmãos nossos que estão nos 4 cantos da terra, em países que é fechado para a entrada do Evangelho, chamado aquele cinturão de ferro, ali principalmente no Oriente Médio, a janela ali 10x40, onde as pessoas, os nossos irmãos ali pregam a Cristo para que as pessoas reconheçam e aceitem a Cristo, mas não é imposição, não. As pessoas reconhecem se quiser, porque não é por força nem por violência, é o Espírito Santo que toca nos corações das pessoas. Ninguém é obrigado a aceitar a Cristo ou deixar de aceitar a Cristo. Mas quem faz esta obra é o Espírito Santo. E eu, por ter minha liberdade de expressão religiosa, eu tenho a minha escolha se eu quero servir a Cristo ou não. E esse direito não se pode tirar de ninguém. A escolha de quem quer servir, sirva quem você quiser. Esta liberdade devemos defender com todas as nossas forças. Ninguém é obrigado a aceitar a Cristo, a fazer parte da igreja. Mas também ninguém é obrigado a deixar de eu falar que Cristo é Deus. E que eu sou um cristão e que eu faço parte dessa igreja de Cristo. Que Deus nos abençoe. Continue orando por nós. Vá para a escola dominical. Aqui simplesmente foi a nossa aula preliminar da nossa escola. Vá, contribua com o professor,
Continue orando por nós. Não se esquece não, se inscreve no canal. Dá um legal aí, você está assistindo o vídeo, ó, clica logo aí, ó, legal. Para que o vídeo possa também alcançar outras pessoas. Que Deus abençoe, continue orando por nós. Em nome do Senhor Jesus. E até a próxima, se Deus permitir. Deus abençoe a todos. Boa escola para a glória do nome do Senhor. Amém.